Você, estudante de direito, precisa fazer um relatório de audiência ou de autos findos para um portfólio da sua faculdade? Então assista essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu estou aqui para ensinar para você a fazer relatórios de processos findos e de audiências para entregar, no portfólio que geralmente é cobrado aí, pelos cursos de direito de todo o Brasil. Aonde eu leciono, esse portfólio das práticas, ele é chamado de caderno de prática, mas eu já atuei em instituições, em que eles eram chamados de portfólio, que basicamente é quando é exigido de um aluno a assistir uma audiência, um número X de audiências de um determinado ramo do direito ou fazer a leitura de determinados processos para elaboração de um relatório, para fins de aprendizado, que posteriormente vai ser avaliado, pelo professor ou pela professora da disciplina. Então eu estou aqui para poder mostrar para vocês, um passo a passo que vocês vão ter que observar, para ficar de referência para os meus alunos, que eu nunca tinha feito um vídeo assim, já tem alguns anos que eu trabalho com as práticas, e também, para outras pessoas que às vezes estão precisando, estão perdidos aí, não receberam orientação para elaborar esses relatórios. Pessoal, eu acho que a primeira dica que eu posso dar para vocês, é observar se há um modelo proposto para estes relatórios na instituição de ensino em que você estuda. Então, no nosso caso, por exemplo, onde eu leciono, tem o caderno da prática, que ele tem um cabeçalho com algumas instruções, do que o aluno ele tem que constar, no mínimo naquele relatório. Os alunos nem sempre leem o cabeçalho, Então, a primeira dica é você verificar se tem alguma instrução, do professor responsável pela disciplina de prática ou pela própria instituição. Às vezes essa instrução fica aí no núcleo de prática, Então, se tem um modelo proposto, um esquema proposto na instituição em que você estuda, que se tiver, você tem que seguir. Em um segundo momento, você precisa fazer no seu relatório um cabeçalho, e aí geralmente quando tem uma folha, um modelo proposto, a instituição disponibiliza esse cabeçalho. Se não tiver, você tem que montar ele. Então, você vai ter que fazer um cabeçalho indicando o número do processo em que você está fazendo, do qual você está fazendo o relatório ou do qual você assistiu a audiência, o nome do autor, o nome do réu, o tipo de ação a que a sua audiência, ou o seu processo faz referência, a comarca em que aquele processo tramitou, ou está tramitando. Lembrando que, se o processo corre em segredo de justiça, é comum que a informação do nome das partes seja suprimida antes do processo ser disponibilizado aos alunos e alunas para fins éticos, porque o advogado não pode disponibilizar para quem não é parte, não está atuando no processo, autos que correm em segredo de justiça. Então, se o nome das partes tivesse sido suprimido, você simplesmente coloca não consta lá no nome do autor, não consta no nome do réu. Uma terceira dica aí, que eu posso dar para vocês é como é que você começa a escrever o seu relatório. Então, você vai colocar assim: trata-se de audiência ocorrida, na data tal, na comarca tal, ou trata-se de processo que versa sobre, e aí você menciona o tipo de ação, entendeu? Você sempre faz esse relatório na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa. Eu compareci até a sala de audiências, eu li o processo, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, você tem que adotar uma linguagem pessoal. Então, trata-se de processo que tramitou perante a X vara civil, ou criminal da comarca de tal lugar, ou trata-se de audiência ocorrida na data X. Então, sempre dessa forma, começa de uma forma impessoal. E aí você vai, montar um parágrafo aí com as alegações da parte autora, o que o autor do processo está alegando, o que ele alegou. Aí você geralmente tem acesso às peças principais ou às alegações do autor e do réu. Geralmente elas são ventiladas aí na audiência, mesmo na audiência de conciliação. Se você está assistindo, você consegue saber minimamente o que as partes estão pleiteando. Então, faz um breve parágrafo com as alegações da parte autora,
Depois, mais um breve parágrafo com as alegações da parte ré. Lembrando que você tem que ficar atento aos nomes que recebem o autor e o réu do processo, a depender do tipo de demanda. Né? Então, por exemplo, em um processo trabalhista, o nome do autor é reclamante, né? E o nome do réu ou da ré é reclamada ou reclamado. Em processos cíveis, geralmente a gente usa requerente e requerido. E aí você, se teve audiência, né, você está fazendo um relatório da audiência, ou mesmo se você localizou a ata da audiência no processo, né, nos autos findos, você vai fazer um breve relato do ocorrido, né, na audiência. Então você precisa mencionar o que a parte autora está pedindo, o que a parte ré está alegando, e você faz também mais um parágrafo com um breve relato do ocorrido em audiência. Teve acordo, não teve acordo, né, se foi uma audiência de conciliação, ou se testemunhas foram ouvidas, né, quantas testemunhas de cada lado, de cada parte, se foi uma audiência de instrução, e por aí vai. Então, se tiver acordo, você tem que mencionar, né, o tipo de acordo que foi feito. Se não teve acordo, você menciona que não teve acordo. Se era uma audiência de instrução, né, você menciona aí as informações que foram apuradas, né, por exemplo, no depoimento testemunhal, no depoimento das partes, nessa audiência, se for o caso. E aí você vai mencionar, né, por exemplo, no caso de um processo findo, você vai mencionar explicar a sentença do juiz. Né? É claro que num relatório de audiência é pouco provável que o juiz dê a sentença ali em audiência. Depende muito do rito, né? Dentre outros fatores. Mas se for um relatório de processo, você vai localizar a sentença do juiz, né, e fazer um breve parágrafo explicando, né, a sentença do juiz. Se ele julgou os pedidos do autor procedentes, né, ou improcedentes, ou às vezes parcialmente procedentes, você tem que explicar isso no seu relatório. Em seguida, você vai mencionar a existência ou não de recursos, né, se houve ou se não houve recursos, e qual foi o resultado do julgamento do recurso. Lembra de usar sempre a norma culta da língua portuguesa, ok? É exigido dos operadores do direito a apropriação, o domínio da norma culta, então você tem que cuidar disso, né, na sua produção, e nada de copiar aí atas presentes no processo, ok? A ideia é que você registre as suas próprias impressões, só que sem ser na primeira pessoa, né? Já vimos aqui que não é adequado usar a primeira pessoa. Então, registrar suas impressões, né, sobre o que você leu, sobre o que você presenciou. O relatório ele tem que ser feito com as suas palavras. Se você seguir essa estrutura que eu falei, né, ele vai ter uma média aí de 4 a 5 parágrafos bem estruturados, né, parágrafos aí bem encorpados, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, deixa um like, faça sua inscrição e comenta aqui embaixo. Um grande abraço e até mais!